Olá, meu irmão e minha irmã, a paz esteja contigo. Nossa palavra por palavra de hoje é do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 21 a 25. É a continuidade do discurso de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, através de parábolas. Ontem escutávamos a parábola do semeador. Era do capítulo 4, versículos 1 até o 20. Hoje, nesses 4, 5 versículos que temos, Jesus coloca duas pequenas parábolas, até parece que enigmáticas, mas que precisam sempre ser lidas, rezadas, meditadas a partir da primeira do semeador que semeia a semente da palavra. Então, quando ele diz assim para as multidões: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Essa lâmpada é a palavra do Senhor que precisa iluminar o nosso caminho, precisa ser luz para os nossos passos. Essa palavra que não é só movimento das cordas vocais, mas é também e principalmente o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, que se fez carne, que se fez gente e que precisa ser anunciado, precisa ser semeado, se usamos a linguagem da parábola anterior. Por isso que diz assim, ao contrário, não a coloca num candeeiro, num lugar de destaque, num lugar central, não para fazer monumentos, estátuas, mas num lugar central, no momento principal da vida. É a fonte de onde nós buscamos toda a nossa espiritualidade. A palavra de Deus não é mais para ficar na estante, para ficar lá como um adorno. A Bíblia, a palavra sagrada, que é a fala de Deus conosco, é para ser lida conforme a igreja nos ensina, evitando fundamentalismos. Esse texto mesmo, se lermos ao pé da letra, nós vamos acabar fazendo com que ele diga o que ele não diz. Por exemplo, assim tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Parece uma palavra ameaçadora, mas se lemos ao pé da letra. Agora, se temos consciência de que o que Jesus está falando é realmente a partir da palavra, que é Ele mesmo, da boa notícia, que é o Evangelho da salvação, então essa frase não é para sairmos contando os segredos nossos e dos outros, não é para termos medo, e sim para deixarmos que essa palavra que clareia a nossa vida também seja a força para anunciarmos, para anunciá-la àqueles e àquelas que ainda não a conhecem. Ou então, melhor ainda, para conhecermos cada vez mais. Porque é a partir da luz dela que nós vamos conhecendo Cristo Jesus. E o texto continua: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse ouça do original grego é uma palavra que não é só para escutar agora, é uma palavra para escutarmos sempre, continuamente, constantemente. Esta palavra que não basta ser lida uma vez por outra, estudada uma vez por outra, mas que precisa ser rezada todos os dias. E o imperativo de ouvir, de escutar, também está para a nossa vida, para a nossa caminhada. Escutamos o que Deus diz para nós. Deixamos que chegue ao nosso coração para termos a sensibilidade de escutar o apelo dos irmãos, de escutar o apelo de Deus que nos convida à conversão, ao bem-querer, ao perdão, à paz, à paciência, à esperança, à alegria, a não desanimarmos. Então, somos desafiados de novo a
escutar, a não ter apenas orelhas, mas a ter um ouvido sensível que faz chegar ao coração. E a segunda parábola de hoje, Jesus continua ainda: prestai atenção no que ouvis, com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medido e vos será dado ainda mais. Nós temos que lembrar sempre dessa assim como, dessa expressão do Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como, do mesmo jeito, com a mesma medida. Claro que Deus, na sua medida, é sempre mais generoso do que nós, mas nós precisamos ter uma medida generosa, uma medida que não condena, que não julga, que não exclui. A palavra de Deus é palavra de salvação para todos. Por isso, esta medida que seja a medida do amor. O amor é a medida sem tamanho, porque ele é infinito. É o amor de Deus, o amor misericordioso. E veja que termina: ao que tem alguma coisa será dado ainda mais, do que não tem será tirado até mesmo o que ele tem. Se lemos de maneira capitalista, neoliberal, que arranca o couro do povo, essa palavra é um incentivo. Mas nós não podemos ler, porque não é disso que está falando. Quando ele diz: ao que tem alguma coisa será dado ainda mais, é porque quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nós vamos entendendo o seu sentido. Nós vamos assumindo a sua dinâmica. Nós vamos nos cristificando, se assim podemos dizer. Vamos sendo cristóvãos. Vamos nos tornando cristãos de verdade. E vamos iluminando as realidades, porque nem sempre a realidade que vivemos está de acordo com a palavra de Deus. E essa continuidade do que não tem será tirado até mesmo o que tem é o que tem de errado, porque a palavra purifica, a palavra corrige, a palavra ilumina, a palavra direciona. Então não vamos pensar em bens, não vamos fazer uma teologia que faz com que seja visto na questão monetária. Não é disso. Não é uma teologia da prosperidade. Aqui o Cristo está falando da experiência com a palavra, da experiência com Ele mesmo. Então, aquilo que tem será dado ainda mais, o terreno bom. E aquele que não tem será tirado até mesmo o que tem. Tirado as pedras, tirado os espinhos, que era da parábola que ouvíamos ontem. Então, queridos amigos, deixemos que a palavra do Senhor nos ilumine, que ela nos conduza, que ela seja fonte de vida. Se puder, pegue a sua Bíblia, leia de novo o capítulo 4, os versículos 21 a 25. Tenho certeza que a palavra do Senhor será um sustento, um alimento para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Deus te abençoe hoje e sempre. Muito obrigado pela sintonia, por estar conosco mais este dia. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se assim o bom Deus nos permitir.